A Dieta Espiritual, um programa para eliminar a negatividade e tudo que sobrecarrega a sua vida. Capítulo 17. Apatia. Desde que seu companheiro faleceu após um longo período doente, Ana perdeu a motivação para viver. Acostumada a cuidar de uma pessoa que exigia todo tipo de atenção, agora ela se sente inútil. Por outro lado, ao longo de todos esses anos, ela deixou as relações sociais em segundo plano e não tem coragem de retomar o contato com amigos que não vê há anos. Conformada a ver os dias passarem, Ana foi aconselhada a participar de cursos e oficinas, mas está apática demais para dar o primeiro passo. Certo dia, abriu um velho baú em casa e encontrou o violino que tocava quando adolescente. Um sonho esquecido voltou a se acender em seu coração. Logo em seguida, ela entrou na internet e procurou um professor de violino perto de onde mora. Ana agendou uma aula e, pela primeira vez em muito tempo, sente que sua vida está caminhando. Indolência. Enrique Rojas, autor de La Conquista de la Voluntad, explica que o homem apático está ameaçado porque pouco a pouco ele se fragiliza e qualquer coisa, por menor que seja, o faz sair de seu caminho. Evita ter que escolher o que lhe agrada, do que mais gosta, pois essa tarefa é difícil demais para ele. O psiquiatra e escritor cita uma condição psicológica que chama de Síndrome apatoabúlica astênica, que nos ajuda a compreender o que é a apatia, a indolência ou a desmotivação. Etimologicamente, apatia significa falta de afetividade ou ainda uma ressonância sentimental quase nula. É como se o indivíduo não tivesse sentimentos. A apatia é a indiferença total que paralisa todo o campo da afetividade. Caracteriza-se por indolência, abandono, passividade, frieza. Em suma, insensibilidade para captar aquilo que é humano. A abulia, ou hipobulia, termo mais correto, é, em suma, a falta ou diminuição aguda de vontade. Quem sofre dessa condição não tem um foco em suas atividades nem meta a alcançar, porque fica subordinado a uma situação na qual o mais importante é a desmotivação. A desmotivação é uma atitude fria que conduz à inércia, uma indefinição das ações que se dirigem a um ponto. Por último, existe a astenia, que pode ser definida como um sentimento de cansaço que surge antes do esforço em si. Outros psicólogos definem a apatia como um transtorno da afetividade caracterizado pela impassibilidade do ânimo, uma atitude indiferente diante das pessoas, do meio ou dos acontecimentos, que provoca a incapacidade de se expressar diante de estímulos externos ou internos. Para combatê-la, vamos nos aprofundar em uma abordagem já mencionada no livro, a logoterapia, método elaborado por Viktor Frankl, que provavelmente é o mais eficaz para afastar a letargia e despertar a motivação. Encontrar um sentido. Segundo a logoterapia, a motivação mais forte que existe é a vontade de alcançar o sentido das coisas. O homem não busca satisfazer seus instintos seguindo apenas o princípio do prazer ou a busca pelo poder. Para Frankl, a busca do homem pelo sentido da vida é uma força primária e não uma racionalização secundária de instintos. Esse sentido é único e específico, varia de indivíduo para indivíduo, que só pode encontrá-lo sozinho. Apenas assim, o homem consegue alcançar um significado que satisfaça seu desejo de alcançar um sentido. Alguns autores sustentam que os sentidos e os princípios são apenas mecanismos de defesa, formações e sublimações das reações. Eu não gostaria de viver apenas de acordo com os meus mecanismos de defesa, nem estaria disposto a morrer pelas minhas formações de reações. No entanto, o homem é capaz de viver e até de morrer por seus ideais e princípios. Há alguns anos, realizou-se na França uma pesquisa de opinião. De acordo com os resultados, 80% da população reconhecia que o ser humano necessita de alguma coisa pela qual viver. Além disso, segundo 61%, existe algo ou alguém pelo qual estavam dispostos a morrer. Repeti a pesquisa na minha clínica em Viena e, somando-se pacientes e equipe, o resultado foi praticamente igual ao obtido entre os milhares de franceses. A diferença foi de apenas 2%. Em outras palavras,
Para muitas pessoas, a vontade de ter um sentido na vida é uma questão prática, não de fé. No entanto, Frankl afirma que essa vontade de alcançar um sentido na vida pode ser frustrada, situação que a logoterapia denominou frustração existencial. De acordo com Frankl, o termo existencial pode ser usado de 3 formas. Número 1. Para se referir à própria existência, isto é, o modo de ser especificamente humano. Número 2. Para tratar do próprio sentido da existência. Número 3. Para explicar o anseio de encontrar um sentido concreto para a existência pessoal, a vontade de alcançar um sentido. 7 medidas contra a apatia. Número 1. Classifique seus hábitos. Divida uma folha de papel em 2 colunas e escreva na da esquerda os hábitos que o fazem se sentir bem. Na da direita, enumere os que o deixam apático e inerte. Estabeleça a meta de eliminar um dos hábitos negativos por semana. Número 2. Inove todos os dias. Procure fazer pelo menos uma coisa nova por dia, como pegar um caminho diferente para o trabalho, conversar com alguém com quem você só se relaciona superficialmente ou ler um livro que lhe proporcione uma nova visão de algo. Número 3. Desligue a TV. A TV rouba muito do nosso tempo e, quando mal utilizada, transforma seu lar no quartel-general da inércia. Em vez de ligá-la ao chegar em casa ou se sentar para ver o que está passando, assista apenas ao programa específico que despertou seu interesse. Número 4. Defina pequenos planos em curto prazo. Segundo um ditado budista, a ajuda lenta não é ajuda. Da mesma forma, se planejamos realizar mudanças em um prazo muito longo, é provável que elas se diluam com o tempo. Dessa forma, é muito mais eficiente se dedicar a projetos que você possa começar já. Número 5. Mude de ambiente. Muitas vezes, a inércia parece vinda de lugares e pessoas com os quais temos contato no tempo livre. Como não podemos mudar de emprego com muita frequência, é saudável que os fins de semana sejam um tempo reservado para variar suas atividades e ser espontâneo. Número 6. Pare de reclamar. Os hábitos mentais negativos são um principal impedimento para que nossa vida avance. Quando passamos o tempo todo reclamando, cansamos quem está perto e deixamos pouca energia livre para realizar mudanças efetivas. Número 7. Tome vitamina I, de imaginação. Esse medicamento você só vai encontrar na sua farmácia mental. Para acabar com a inércia, primeiro imagine uma vida alternativa. Depois, pense em ações que aproximarão você dessa mudança. Essa frustração existencial pode levar a uma neurose, que na logoterapia é chamada de neurose noogênica, em oposição à neurose em sentido estrito, isto é, a neurose psicogênica. A neurose noogênica não se origina no psicológico, mas sim na dimensão noológica, do grego nous, que significa mente, da existência humana. Esse termo indica algo que pertence ao núcleo espiritual da personalidade humana. Contudo, é preciso lembrar que, na logoterapia, o termo espiritual não tem conotação religiosa. Pelo contrário, faz referência ao aspecto especificamente humano do indivíduo. Para a logoterapia, a neurose noogênica não se origina nos conflitos entre impulsos e instintos, mas nos conflitos entre princípios morais diferentes ou, simplificando, nos problemas espirituais que costumam sofrer forte influência da frustração existencial. Nos casos noogênicos, a terapia apropriada não é a psicoterapia comum, mas a logoterapia, terapia que ouse penetrar a dimensão espiritual da existência humana. O termo grego logos não quer dizer somente significação ou sentido, mas também espírito. A logoterapia analisa em termos espirituais tópicos também espirituais, como podem ser a aspiração humana por uma existência significativa e a frustração desse desejo. A vida espera algo de nós. Como exemplo da importância dessa busca, no livro Em Busca de Sentido, Frankl fala de sua experiência nos campos de concentração e da importância de evitar pensar que não adianta esperar mais nada da vida. É importante ter uma meta, uma razão pela qual viver. Precisamos mudar radicalmente nossa atitude diante da vida.
Precisamos aprender por nós mesmos que não importa se não esperamos nada da vida, mas sim se a vida espera algo de nós. Depois, devemos transmitir esse ensinamento às pessoas desesperadas. Precisamos parar de fazer perguntas sobre o significado da vida e passar a pensar em nós mesmos como seres que estão sempre sendo interrogados pela vida. Nossa resposta não deve ser dada por meio de palavras ou da meditação, mas de condutas e atitudes íntegras. Em última instância, viver é assumir a responsabilidade de encontrar a resposta correta para os problemas que surgem e cumprir as tarefas que a vida sempre nos atribui. Essas tarefas e, consequentemente, o significado da vida variam de indivíduo para indivíduo, de momento para momento. Assim, é impossível definir o significado da vida em termos gerais. Ninguém nunca conseguirá responder a perguntas sobre o sentido da vida de maneira ardilosa. Vida não significa algo vago, mas, ao contrário, algo muito real e concreto, que molda o destino de cada indivíduo. Cada caso é único. Nenhum homem, nem nenhum destino pode ser comparado a outro homem ou outro destino. Nenhuma situação se repete e cada uma exige uma resposta diferente. Às vezes, uma situação exige uma ação. Em outras, talvez seja melhor meditar. E, às vezes, talvez o ideal seja aceitar o destino e carregar a cruz. Cardápio contra a apatia. Objetivo da semana. Número 1. Crie uma meta simples, mas que o motive a lutar por ela. Por exemplo, perder um pouco de peso, aprender 25 palavras no idioma que está estudando, ou a tocar uma música, ligar para os amigos que você tem deixado de lado. Número 2. Se estiver se sentindo apático e não tiver nenhuma missão que lhe dê motivação, agora você já tem. Procurar esse objetivo. Precisa ser algo que o faça se sentir útil e ativo, que dê sentido à sua semana. Sua primeira meta, então, será encontrar um objetivo que o faça se levantar da cama.